meu equipamento desligou-se novamente. Vamos ver se eu consigo concluir rapidamente o que estava tentando transmitir para as pessoas, para arrumar esta questão e para que ela possa começar a ser divulgada e as pessoas comecem a acordar para a realidade e a ajudar a resolver este problema que não tem outro tipo de solução. Mas, portanto, as únicas coisas que esses monstros permitem como solução para a pandemia são as coisas que não servem. O isolamento social, que não serve para nada, o uso de máscara, que não serve para nada, o confinamento das pessoas, que também não serve para nada, só agrava, e tratamento que é bom e que devia, não há. Não, eles não permitem. Há, mas eles não permitem. Não permitem que se divulgue, não permitem que as pessoas saibam, porque o objetivo é mesmo esse. O objetivo é fazer com que a pandemia mate como está matando no Brasil, porque por questões lá ela é monitorada especificamente e de forma a produzir aquele efeito. Esse monitoramento já vem de trás, já vem desde o início do golpe que foi dado. Portanto, eles têm uma forma de controlar quer as vibrações, quer enfim, o próprio comportamento das pessoas no Brasil, que é uma coisa assustadora. Toda a gente diz asneiras e ninguém acerta com aquilo que é necessário para resolver aquela situação. Portanto, eu queria especificar algumas questões que provam aquilo que eu estou dizendo. E uma delas é, desde o início, houve pessoas que denunciaram o alarme social e a falta de justificação para esse alarme social. Eu lembro quando a Itália estava naquela situação clamorosa, pavorosa, não sei o quê, um biólogo italiano deu uma entrevista para um site brasileiro, que eu vejo de vez em quando, dizendo que o número de mortos naquele período da pandemia descontrolada, que só matava, que não sei quantos, o número de mortos total na Itália era semelhante ao de anos anteriores. Portanto, não havia, a única coisa que havia era uma grande propaganda e a atribuição das mortes à pandemia. Não havia mais nenhuma alteração da situação concreta. Mas eu queria focar o caso português. Nós passámos neste inverno, nos 2 meses mais frios, houve um aumento muito grande das mortes, e fomos sujeitos a uma série de medidas absurdas, estúpidas, criminosas, que só agravaram, de facto, as condições, de vida das pessoas e, portanto, mais facilitaram o trabalho da pandemia. Esse aumento do número de mortes é absolutamente justificado pelo frio. Tenhamos em conta que na passagem do ano 2014 para 2015 morreram 5.000, nos 2 meses mais frios, que morreram a mais, portanto, para além das mortes normais que vão acontecendo, porque as pessoas morrem, morreram 5.600 pessoas a mais, portanto, em 2 meses. Nestes 2 meses mais frios, morreram 100, 200 pessoas a mais do que essas 5.600 pessoas que morreram na passagem do ano 2014 para 2015. As mortes de 2014 para 2015 foram atribuídas à gripe sazonal, e, curiosamente, 15% das pessoas estavam vacinadas contra a gripe sazonal. Então vamos ver porque é que morrem tantas pessoas nessas vagas de frio em Portugal. Morrem tantas pessoas nessas vagas de frio, primeiro porque as condições de habitação são terríveis, são péssimas. Segundo, porque existe um grande número de pessoas de idade que recebem reformas, aposentadorias mínimas de 200 e tal euros, que é uma coisa completamente absurda, que não dá para nada. E
para que nós entendamos bem essa questão, depois são os lares que não têm condições mínimas de vida para essas pessoas e por aí fora. Portanto, para que nós entendamos bem o peso dessas questões, eu tenho que vos dizer que neste ano, portanto, nesses 2 meses mais frios, eu paguei de eletricidade, no total, 290 euros. 290 euros, se eu tivesse uma reforma de 200 euros, portanto uma aposentadoria de 200 e poucos euros, ou mesmo 200 e muitos euros, evidentemente não poderia ter gasto todo esse dinheiro para manter a casa minimamente aquecida. Para além desse dinheiro, ainda gastava 10 euros em lenha, por semana em lenha, para manter a lareira acesa portanto, e com capacidade de fornecer mais algum calor. Portanto, isto só para dizer que realmente o que mata é o frio, mas o que mata não é o frio, é a miséria em que as pessoas vivem. São as condições de vida miseráveis em que as pessoas vivem. Foi isso que matou. E, portanto, obviamente foi usado para agravar as condições de vida das pessoas, nomeadamente impondo um isolamento social absurdo, provocando aglomerações, como é que eu ia dizer, provocando aglomerações não justificadas e por aí fora, portanto, aumentando o medo que as pessoas têm, que é um dos fatores que favorece a pandemia. Favorece tudo isso, favorece esses diabos e que eles usam contra nós. Mas não se fica por aí a questão da atuação perversa das instituições relativamente perversa e incoerente relativamente à pandemia. Eu conheço um caso de uma pessoa uma pessoa jovem que foi, portanto, nessa mesma altura em que puseram restrições absurdas à circulação das pessoas, portanto, medidas absolutamente fascistas, sem motivo, abriram as escolas. E eu conheço o caso de uma pessoa que foi infectada através de infecção nas escolas. Portanto, as escolas também não têm condições. Enfim, a gente conhece casos absurdos de situações dos alunos nas escolas, que também é uma coisa aberrante, uma coisa da baixa idade média, não é do século XXI, e os jovens adoeceram e contagiaram. Uma dessas pessoas que foi contagiada através das escolas, de contágios nas escolas, uma pessoa portanto, que eu conheço de longe, mas que conheço, adoeceu, portanto, testou positivo para a pandemia. E, portanto, foi para casa durante 10 dias, rigorosamente 10 dias, sem tratamento, nenhum tratamento, portanto, não há, é proibido tratar o Covid, não é uma questão de não ter tratamento, é proibido. E isso é que nós temos, isso é que tem que revoltar as pessoas, que têm que se revoltar contra os governantes, contra esses diabos malditos e contra o próprio Deus, se for necessário. Isto não pode continuar, isto tem que acabar e, portanto, nós temos direitos e temos que fazê-los respeitar. O próprio universo tem que se conformar com os direitos das pessoas, da humanidade. Portanto, a pessoa foi para casa, em isolamento, trabalha, e foi para casa durante 10 dias. E ao fim de 10 dias continuava a ter sintomas, mas foi mandada a trabalhar. Porquê que foi mandada a trabalhar? Qual é o efeito que faz num local de trabalho uma pessoa que está a trabalhar com sintomas de Covid? É evidentemente que o médico ou a médica, não sei o que era, disse, não, agora já não contagia. Então, já não contagia, é como uma gripe normal. A gripe normal também, ao fim de não sei quanto tempo, já não contagia. A pessoa não teve nenhum tratamento, apenas um Benuron para o caso de ter febre, mais nada, e foi mandada a trabalhar. Porquê que foi mandada a trabalhar? Para a Segurança Social não ter que pagar o tempo de baixa. Portanto, quando se trata desse cinismo nojento
porque há uma série de medidas que, de facto, deviam ter sido tomadas pelos governos, se houvesse governos decentes, para minorar os problemas de contágio, não apenas da pandemia, mas, enfim, de outras doenças. Entre elas, o saneamento básico, as condições de habitação, esse tipo de situações de miséria em que as pessoas que trabalharam uma vida inteira vivem com aposentadorias, com reformas de miséria, portanto, e outras nem isso têm, porque foram burladas pelas companhias de seguros, tiveram acidentes de trabalho, foram burladas pelas companhias de seguros. Portanto, tudo isso devia ter sido visto meticulosamente, rigorosamente, quer dizer, tratado. As pessoas, confinamento, então as pessoas não têm casa. O que as pessoas têm que começar a perceber é que quando uma medida qualquer não pode ser aplicada a toda a sociedade por causa das condições de vida das pessoas que não são alteradas, nem são melhoradas, nem são coisíssima nenhuma, para que as pessoas tenham possibilidade de se defenderem da pandemia, não é? Então, afinal, a situação é essa. E se defendendo os outros também. Porque a pessoa se defendendo também deixa de ser veículo de contágio. Quando as medidas adotadas não são aplicáveis a toda a gente, a medida é fake. A medida não serve. A medida é panaceia. E outra coisa que nós temos que ter em atenção é que nós, seres humanos, temos capacidades para resolver todos os nossos problemas. Todos. Não há pandemia, não há coisíssima nenhuma que nós, no conjunto da humanidade, não sejamos capazes de resolver. Se não é resolúvel, há aí dedo de diabos. Há aí propaganda nazi, propaganda fascista, a bloquear as saídas das pessoas. E eu digo sinceramente, embora eu tenha, assim, pouca consideração pelos conceitos da classe médica no geral, eu nem sou capaz de criticar essas pessoas, porque a tal mentira 1000 vezes repetida que se transforma em verdade, transforma-se em verdade também na cabeça dessas pessoas. E apesar de nós vermos neste ato deste médico que mandou trabalhar a pessoa ao fim de 10 dias com sintomas de doença, que é uma coisa, quer dizer, se o Covid é uma coisa assim tão monstruosa, é uma coisa que não passa para a cabeça de ninguém, nem que seja só por causa do conforto das outras pessoas, que a propaganda lhes mete na cabeça coisas estúpidas. Quer dizer, vê-se por aí que as pessoas não, quer dizer, na classe médica não entram esses conceitos que são espalhados pela sociedade e que mantêm as pessoas aterrorizadas, e nós temos que acabar com isso. Portanto, temos que ter noção de que nós, seres humanos, temos capacidade para resolver todos os problemas. Se a solução não aparece, temos que exigi-la. E temos que esconjurar diretamente e esconjurar no astral todos esses diabos que estão tentando controlar e destruir a humanidade através da propaganda, da tal mentira 1000 vezes repetida que se transforma em verdade, porque as pessoas acreditam. Aquilo é repetido e as pessoas acreditam. E nós temos que passar a não acreditar nessas coisas. E mais, eu disse que no Brasil a situação e as cepas, eu não tinha falado no problema das cepas, portanto, as soluções são soluções que não são, e depois vem a ameaça das cepas, porque toda a gente sabe que vai haver cepas, toda a gente sabe que não sei o quê. No início era um vírus absolutamente novo, absolutamente desconhecido, não havia tratamento porque era desconhecido, mas depois já toda a gente sabe que vai haver cepas, e que vai haver não sei o quê, que vai haver não sei o que mais, e as pessoas presas a esse terror de que não tem tratamento. Mentira. Tem tratamento. Eu não quero saber se é a cloroquina, não quero saber o que é, mas tem. De certeza tem. E, portanto, isso é uma coisa que nós temos que exigir.
Portanto, a partir deste conceito básico, nós, seres humanos, temos capacidade para resolver todos os problemas. Digamos que esse é um desígnio do universo, faz parte da lógica do universo. E, portanto, nós temos que exercê-lo contra tudo e contra todos. Uma outra questão, eu disse que no Brasil, uma outra questão não, a mesma questão que eu não completei, um raciocínio que eu não completei há pouco. No Brasil a situação está a ser monitorada por esses diabos, monitorada de perto, monitorada e manipulada, quer pelos conceitos das pessoas, quer pelos tais psíquicos que eles usam. E que conseguem, pelas macumbas, não é? Também, que são uma forma de controle psíquico das pessoas, e que conseguem interferir até no estado de saúde das pessoas. Aí vamos ter que saber uma outra, ter que assimilar uma outra realidade. É que nós temos muito mais poderes do que esses monstros. Nós temos muito mais poderes do que estes monstros. E o que eu estou a pedir ajuda. Adotando a sintonia certa, nós podemos derrotar isso tudo em muito pouco tempo. Aliás, podemos fazê-los desaparecer, porque afinal eles foram criados pelos equívocos das religiões. Nós podemos instruir o astral e o universo que isso não pode existir, que isso é aberrante, assim, nós também temos que aprender a nos expressar de outra forma, porque eu acabei de dizer há pouco que na nossa vibração para o astral, que contém a nossa vibração, nós podemos transformar a vibração em palavras, ou as palavras em vibração. As palavras têm que ser as palavras corretas e o não existe, não entra. O não baralha a vibração. Portanto, uma das recomendações é que quando nós falamos de alguma coisa perversa, nós temos que terminar sempre conjurando isso. As pessoas falam, porque fez, não sei o quê, porque é, não sei quanto, e ficam-se naquilo. Quando a pessoa diz, porque é, ela está a confirmar, a ajudar. É como a história de acreditar que existe um diabo. As pessoas acreditam que existe o diabo, que o diabo é mau, que não sei o quê. O facto de acreditarem favorece o diabo. Não interessa qual é o sentimento que a pessoa tem relativamente a isso. A pessoa acredita que existe. Favorece o diabo. Depois há quem o cultue e não sei o quê. Portanto, digamos que nós vivemos num mar de erros que temos que parar parar com os erros. Vivemos num mar de erros que são a nossa desgraça, e nós temos que mudar todos os nossos conceitos, parar com os erros. É muito simples, é muito complicado, de facto, na situação em que nós vivemos com tudo com toda essa porcaria que sequestra as pessoas, que domina as pessoas, que as faz fazer e dizer coisas perversas. Eu digo que não serve, e de facto nas minhas sintonias não existe não. Eu faço as sintonias todas seguindo as regras, e estes vídeos são um pedido de ajuda. Não são precisas muitas pessoas, por isso eu peço que as pessoas divulguem o mais possível os vídeos. Não interessa o que é que você pensa. É preciso que os vídeos cheguem a pessoas que sejam capazes de compreender e que sejam capazes de ajudar, de se sintonizar corretamente. Se a pessoa tem vontade e não sabe como fazer, insista, peça ajuda ao próprio Deus, peça ajuda ao astral, insista, porque você vai acabar percebendo como é que se faz, vai acabar percebendo como é que é eficiente, e vai acabar percebendo até na sua própria vida a importância de adotar uma sintonia correta. E fico por aqui.